A Siemens está há 110 anos fortemente ligada ao Brasil. Isso é mais de 20% da história do país. São 110 anos investindo e crescendo junto com os brasileiros. Assim como muitas famílias, essa história começa lá atrás, com a família real brasileira. Em 1867, antes mesmo de abrir suas portas oficialmente no país, a Siemens introduziu a primeira grande linha telegráfica do Brasil, que ia da residência do imperador no Rio de Janeiro até a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Em 1874, a Siemens instalou entre o Rio de Janeiro e a Foz do Rio Chuí o primeiro cabo submarino da América do Sul, com aproximadamente 2.500 quilômetros de comprimento. Foi nesse mesmo ano que chegou ao país a maior paixão dos brasileiros, o futebol. Dois marcos que mostravam a grandiosidade do futuro brasileiro. No ano de 1894, a Siemens inaugurou em Belém a primeira usina elétrica a vapor do Brasil e surpreendeu, um ano depois, realizando o cabeamento de parte do rio Amazonas, um feito sem precedentes. No auge da Era da Borracha, em 1897, iniciaram-se as operações do primeiro bonde elétrico de Salvador, administrado pela Siemens até 1906. Em 1899, a empresa se tornou a concessionária da Companhia de Bondes Ferrocarril Vila Isabel e fundou a Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, instalando o primeiro centro telefônico da então capital da República para 8.000 linhas. As famílias podiam se comunicar mais e melhor. 6 anos depois, a Siemens fundava, no Rio de Janeiro, sua sede, a primeira multinacional eletroeletrônica do país, e marcava um novo tempo de crescimento com sua chegada oficial ao Brasil. E o Brasil também crescia. Nesse mesmo ano, foi estabelecida a Avenida Grande Central, também no Rio. Crescíamos em infraestrutura e em cultura. No ano de 1909, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro abriu suas portas. E adivinha? A tecnologia da Siemens estava lá. O teatro possuía a primeira central diesel-elétrica do Brasil, que ajudou a levar mais arte para a vida dos brasileiros. Já em 1922, a empresa instalava em Porto Alegre a primeira central telefônica automática da América Latina e a terceira das Américas, no mesmo período em que o hino nacional brasileiro foi oficializado e a Semana de Arte Moderna acontecia. Em 1936, a Siemens fabricou o primeiro aparelho de raio-x do país, em colaboração com um renomado médico da época. 3 anos mais tarde, a empresa trouxe para o bairro do Brás, em São Paulo, a primeira fábrica de transformadores do Brasil, enquanto acontecia a primeira demonstração de TV e o primeiro poço de petróleo do país era encontrado. A Siemens e o Brasil não paravam de crescer, e as famílias brasileiras também não. Em 1950, a Siemens entregou 7 locomotivas à Estrada de Ferro Central do Brasil, e durante décadas foi a principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Passados 5 anos, entra em operação a primeira turbina a vapor do Brasil, fornecida pela multinacional a Pernambuco. A energia e o trabalho encontram as belezas do Nordeste brasileiro. E mais, a Siemens também inaugurou sua primeira fábrica na Lapa, em São Paulo. Em 1967, a Siemens fabricou o primeiro transformador de força do Brasil. Um exemplo de pioneirismo que combina com a força do brasileiro. Na década seguinte, em 1975, foi aberta em Jundiaí a maior fábrica latino-americana de transformadores de até 400 kVA, época de transformações sociais, com a declaração pela ONU do Ano Internacional da Mulher. 2 anos depois, a empresa inaugurou sua atual sede e entregou ao Hospital 9 de Julho o primeiro tomógrafo computadorizado do Brasil. Um avanço que ajudou a cuidar da saúde de milhares de brasileiros. Na mesma época em que o Brasil caminhava rumo às eleições diretas em 1983, a Siemens também deu um passo à frente com o primeiro rotor dos 18 geradores de Itaipu. Também nesse ano, iniciaram as operações de sua fábrica em Manaus, com a produção, na época, de capacitores e LEDs. No ano de 1989, a Siemens recebe o primeiro certificado ISO 9000 do Brasil, fato que coincidiu com a volta da democracia ao país.
Em 1998, a divisão de telecomunicações da Siemens no Brasil recebe o Prêmio Nacional de Qualidade. A longevidade na relação entre a empresa e o nosso país não é à toa. Uma relação que em 2005 completou 100 anos de presença no Brasil. Mas 100 anos, para quem sonha grande, é pouco. Tanto que em 2007, a Siemens inaugurou o maior complexo integrado de equipamentos para a energia da América do Sul, em Jundiaí. 5 anos depois, passa a funcionar em Joinville sua fábrica de equipamentos de diagnóstico por imagem. Com o Brasil cada vez mais global, acontece a Rio+20. E a paisagem da cidade maravilhosa vira patrimônio da humanidade pela Unesco. Até que em 2013, foram instalados os primeiros parques eólicos com soluções Siemens no país. No ano seguinte, inaugura-se o 7º Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Belo Horizonte. 2 anos em que o Brasil recebeu ares internacionais, com uma infraestrutura preparada e projetos que tiveram o apoio da Siemens. Em 110 anos de história, fica claro que o Brasil e a Siemens têm muito em comum, começando pela vontade de continuar crescendo. Por isso ela investe no Brasil, mas acima de tudo, nos brasileiros. Porque uma empresa que já fez tanto pelo país tem potencial para fazer sempre mais. Agora é a hora de seus filhos, netos e bisnetos presenciarem as maravilhas que virão, assim como muitos fizeram antes de você. Mas isso é uma outra história. Siemens, há 110 anos ajudando a construir o Brasil e a história dos brasileiros.